Então, o intestino delgado, né, termina aqui, a digestão química. No intestino delgado também são lançadas as enzimas que são produzidas pelos órgãos anexos. Então, é no intestino delgado que elas vão agir em cima do bolo alimentar. Então, o que ainda não aconteceu no estômago, termina de acontecer aonde? No intestino delgado. E aí, no intestino delgado, a gente tem um processo chamado de quilificação. O quimo começou lá no estômago e o quilo é que vai entrar aqui no intestino delgado. Tá? O quilo, ele vai ser ele é, como é que é, gente? Peraí, deixa eu só lembrar. A partir da quilificação, né, é que vai ser as gorduras, os lipídios, os carboidratos, as proteínas, né, a água e vitaminas vai ser absorvidos através da quilificação, tá? Então, assim, o material que não foi digerido e absorvido no intestino delgado é que vai passar para o intestino grosso, né? A quilificação, ela é a produção do suco entérico, né? Que é produzido para fazer esse quilo. Na quimificação, ela é feita para poder agir em cima do ácido clorídrico para evitar o quê? Para evitar a acidez, diminuir a acidez, né, do suco gástrico que é produzido. Então, aí é onde eu tenho a quimificação. Então, ele vai reduzir a quantidade de ácido clorídrico para que o nosso estômago não seja tão, assim, danificado, prejudicado, a palavra certa, pelo ácido clorídrico. Na quilificação é onde ele vai ajudar a absorver melhor os nutrientes, tá? Deixa eu ver aqui. No intestino delgado, a gente tem os movimentos peristálticos, né? A digestão mecânica por movimento peristáltico e por segmentação, que é onde o quimo, que é produzido no suco, no estômago, né? Ele é empurrado para onde? Para o intestino delgado, tá bom? Desculpa as notificações que vai aparecendo aí, que a professora está gravando do celular. Eu acho mais tranquilo, mais nítido, né, para vocês poderem entender, tá? Gente, qualquer dúvida eu tô aqui, tô só revisando para vocês, vai ficar uma coisa chata, massacrante, porque na aula que nós vamos ter dupla também vai ser, né, dessa forma. Então, tudo é uma revisão para que fique tudo muito bem claro para vocês, né, em relação dos conteúdos, tá bom? Falando ainda do intestino delgado, né? A digestão química é iniciada na boca, como eu falei para vocês, né? No estômago também tem a digestão química e é finalizada no intestino delgado, né? Com a ajuda do quê? Do suco pancreático. Então, lá no pâncreas, ele vai produzir esse suco junto com a enzima, né? Com as enzimas, porque esse suco pancreático vai ter a presença dessas enzimas que vai ajudar na quebra dos lipídios, proteínas e carboidratos. Então, e a gente chama de suco pancreático porque ele é produzido no pâncreas e é o quê? Nesse suco a gente tem uma mistura de água, né, enzimas digestivas e bicarbonato de sódio. Para o quê? Para agir em cima da acidez do ácido clorídrico produzido no estômago. Aí, aqui, então, no estômago a gente produz o suco gástrico, no pâncreas a gente produz o suco pancreático e no intestino delgado a gente tem o suco entérico, né, que ele vai agir junto, vai formar o quilo, que é o processo da quilificação, da quebra das moléculas da proteínas para ser absorvida, né, pelas paredes do intestino delgado. E aí, por último, né, nós vamos ter, então eu já falei, né, por último nós vamos ter o intestino grosso, tá, que o intestino grosso é nada mais que nada menos, ele é maior em relação à espessura do intestino delgado, é aonde, desculpa, que não vai ter a produção, não vai ter a absorção, né, dos nutrientes, tem a absorção de água e sais minerais. Porém, ele pode chegar também a ter a
a absorção das proteínas, né? As que não foram lá quebradas, né? As moléculas que não foram absorvidas pelo estômago e pelo intestino delgado, principalmente pelo intestino delgado, é no intestino delgado que faz a absorção de todos os nutrientes. Aqui no intestino grosso ele vai absorver as moléculas que já foram quebradas. Então, os pequenos aminoácidos ele consegue absorver. O que não é absorvido é feito o bolo fecal e é eliminado pelas fezes. Então, assim, o intestino grosso, ele tem a função de quê? De simplesmente pegar e absorver água e sais minerais, tá? Essa é a função do nosso intestino grosso. Espero que fique tudo claro aí para vocês em relação ao sistema digestório, né? No intestino grosso eu tenho a produção das flatulências, que são os gases, né? Os famosos pum, vamos dizer assim, né? Então, assim, eles são formados através da liberação de gases que a gente também tem presente nos alimentos, né? Então, assim, algumas bactérias, elas vão fermentar esse alimento dentro do nosso organismo, por isso tem a bactéria, ou a flora intestinal, que a gente chama, que são as bactérias benéficas, que ajudam a fazer a fermentação desses nutrientes. E aí libera gases. Então, libera o CO2, né, que é o gás carbônico, né, o hidrogênio e o metano. Então, por isso que aí ele acaba liberando, né, esses gases depois que ele faz a fermentação dos carboidratos. Não é a fermentação das proteínas, né, não é a fermentação das gorduras, né, então a fermentação dos carboidratos. Então, quando é na flora intestinal, essas bactérias fazem a fermentação, né, desses carboidratos, ele libera esse gás metano que tem presente nos nutrientes, o gás hidrogênio e o gás carbônico. Aí é as famosas flatulências que nós temos, tá? Para fechar, a gente vai ter o caminho do alimento. Como que por onde que o alimento passa, vamos dizer assim, né? Então, o alimento, ele entra pela boca, né? O caminho do alimento se inicia na boca, passa pela faringe, depois desce para o esôfago, até chegar no estômago. Passou do estômago, a gente vai ter o intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus. Professor, e o fígado e o pâncreas? Fígado, pâncreas e vesícula biliar são órgãos anexos. O alimento não passa por dentro desses órgãos. Então, é por onde os órgãos passam, tá? Então, o caminho do alimento, então, vai da boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus. Dúvidas até aqui? E aí, para fechar o nosso conteúdo, né, nós temos a Lua, os movimentos da Lua, tá? Primeiro, a Lua não produz luz própria, né? É um satélite natural do nosso planeta. Dentro dos outros planetas, ela é a quinta maior do nosso sistema solar, tá? É o objeto mais brilhante que nós temos, tá? A professora, brilha mais do que o Sol? A gente sabe que o Sol é um astro, no caso a Lua é um satélite, tá? E ela apresenta 3 movimentos. Eu tenho o movimento de rotação, eu tenho o movimento de translação e o movimento de revolução. Professor, é semelhante aos movimentos da Terra? Sim, é semelhante aos movimentos da Terra, tá bom? O movimento de rotação, a Lua ela vai girar em torno de si própria, tá? O de translação, ela vai dar a volta em torno do Sol, claro que acompanhando ali a Terra, entendeu? Ela vai dar a volta em torno do Sol. E revolução, a Lua ela vai dar a volta ela vai dar uma volta em volta da Terra. Então, assim, rotação gira em torno de si própria, tá? Translação, ela vai girar em torno do Sol e revolução, ela vai girar em torno da Terra, tá bom? Em relação a você saber
quando eu falo de rotação e revolução, tem o mesmo período, em torno de 28 dias, mais ou menos. Por quê? Não tem distinção, ela sempre vai estar girando, mesmo que seja girando em torno da Terra, ela vai estar girando em torno de si própria, ela só se mostra uma única face pra gente. Entendeu? Porque a outra face vai estar sempre voltada para o lado do Sol. Então, por mais que ela esteja girando em torno dela, né? Quando é vista, a gente só consegue ver uma face só. A outra, ela vai estar voltada para onde? Para o lado do Sol, tá? Dúvidas até aqui? Então, tá bom. Então, rotação e revolução têm o mesmo tempo, tá? Passando dessa parte das características gerais que a gente tem da Lua, aí nós vamos para fases da Lua, né? São as diferentes áreas em que a Lua vai estar iluminada, tá certo? Essas fases da Lua a gente vai determinar de acordo com o movimento em que ela faz em torno do Sol e em torno da Terra. Quando eu falo de lua nova, eu tô falando do quê? Daquela que se encontra mais escurinha, mais tipo meio que escondidinha. Ela é menor. Quarto crescente, eu sei que eu tenho uma metade da lua, né? Já mais assim, para crescer bem entre o escuro e o iluminado. A lua cheia é aquela lua bem brilhante, bem grandona, que quando a gente olha assim pro céu, fala que fica apaixonado pelaquela lua, acha que tem, ou é um santo, ou é uma imagem, alguma coisa ali dentro, então ela fica bem grandona. E a minguante já é uma parte menor, o quarto minguante é uma parte bem pequenininha, aonde a parte escura, que é onde vai vir a lua nova, se sobressai um pouco mais em relação à parte brilhante, tá? Dúvidas até aqui? E aí, para fechar, a gente tem os eclipses, né? O que são os eclipses? São os fenômenos que ocorrem quando um astro deixa de ser visível total ou parcialmente, né? Quem seria esse astro? O Sol, né? Durante um período de tempo, quando no caso, está na frente do outro, ou a Lua está na frente do Sol, ou a Lua está na frente da Terra, tá bom? É assim que acontece. Quando eu falo de eclipse lunar, a Terra vai estar na frente da Lua. Então, é como se a Terra estivesse tapando o Sol, entendeu? Para pegar na Lua. E quando é o eclipse solar, o que acontece? É diferente. A Lua vai estar o quê? É na frente da Terra. Então, é como se aí eu tenho a Lua, o Sol e a Terra. Isso eu falo de eclipse solar. O eclipse lunar é o Sol, Terra e Lua. Dúvidas até aqui, tá? Então, assim, o eclipse lunar, a Terra faz sombra na Lua. E o eclipse solar, a Lua faz sombra na Terra. Com isso, sim, tentei o máximo passar a revisão para vocês. Estudem bastante, tá? Qualquer coisa eu tô aqui. Vocês sabem que eu não me importo de responder, não me importo de tirar dúvidas. Só perguntar, viu? Tô morrendo de saudade de vocês, né? De estar pegando no pé, de estar brigando, de estar chamando atenção, de estar incentivando para estudar. Mas assim, é uma fase, vamos passar por ela. Se cuidem, tá? Cuidem dos seus familiares também. Vocês sabem que eu sou grupo de risco, vocês me acompanham desde o ano passado, sabem que eu tenho problemas respiratórios, então assim, eu tô me cuidando. Tô me cuidando para que a gente possa voltar, possa brincar. Mudei meu visual novo, né? Eu mesmo fiz esse, eu mesmo botei. Não tá legal não, mas tudo bem, tá? E ó, estudem bastante, viu? Beijos, beijos e beijos.